Olá, bom dia, muito bem-vindo à reflexão da Palavra de Deus. Obrigado por estar aqui no canal da Igreja Aliança de Alphaville. Eu sou o pastor Marcos e nós estamos fazendo uma série de mensagens sobre o livro de Eclesiastes, considerado um livro de sabedoria. Nós já falamos sobre o capítulo 1, 2 e 3 e hoje nós vamos falar do capítulo 4. Nesse capítulo 4, o pregador, o mestre, o sábio, ele vai propor um caminho melhor. Ele vai olhar para algumas situações da vida, alguns acontecimentos, algumas atitudes, e ele vai propor um caminho melhor. Então é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã, um caminho melhor. Eu convido você a um momento de oração para que a gente possa meditar na palavra de Deus. Obrigado, Pai, por essa manhã, por esse momento especial de estarmos na Tua presença, de podermos estar diante da Tua palavra para aprender a sabedoria da Tua palavra, Senhor. Que Teu Espírito Santo nos guie, nos oriente e nos encha com a Tua palavra, Pai, para que possamos viver de maneira sábia neste mundo, para que possamos sempre escolher o caminho melhor, o caminho que vem da Tua instrução, o caminho pelo qual o Senhor nos guia, o Senhor nos leva, porque é o caminho da vida, Senhor. Obrigado por esse tempo, abençoa todos aqueles que estão neste momento ouvindo esta mensagem, que possam ser tocados profundamente pela Tua palavra. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos iniciar então nossa reflexão desta manhã, falando sobre o capítulo 4 de Eclesiastes. Eu convido você a ler os primeiros capítulos, os três primeiros versículos do capítulo 4. Diz assim o texto da palavra de Deus: De novo voltei a minha atenção e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder estava do lado dos seus opressores, e não há quem os console. Por isso considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois estes ainda têm que viver. No entanto, melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu o mal que se faz debaixo do sol. Então vamos entender o que Salomão está dizendo aqui. Ele olha para a vida debaixo do sol e o que ele vê? Opressão. Ele vê pessoas sendo oprimidas. E ele vê também que essas pessoas choram. Ele vê as lágrimas dos oprimidos e não há quem os console. É uma situação em que a pessoa não pode ser consolada ou não tem ninguém que a console devido às circunstâncias em que ela vive. É momento de opressão. É interessante que ele está falando que o poder está do lado dos opressores. Ele já falou sobre a questão da justiça. Ele disse que no lugar da justiça, onde você poderia buscar justiça, o que se vê é injustiça e maldade. Ele já disse isso no capítulo 3. E agora ele está olhando para o oprimido e está vendo que o poder está contra ele. O poder está a favor do opressor e ele vive uma situação em que ele tem que aceitar a opressão e não há nada que ele possa fazer. É muito interessante isso porque a Bíblia frequentemente vai falar sobre isso, né? Tem um autor aqui, um comentarista, que diz assim: aqueles que sofriam frequentemente não tinham recurso, não tinham meios de obter justiça. Quando foram ofendidos, eles não tiveram escolha senão sofrer, já que os opressores tinham o poder. A Bíblia fala de muitos tipos de opressão. Ela fala porque a Bíblia fala da vida, ela fala da realidade. A Bíblia mostra a realidade em que a gente vive, uma realidade onde existe opressão, injustiça, maldade, e é isso que a gente encontra muitas vezes. Não é só isso, mas isso também faz parte da vida. Alguns exemplos bíblicos de opressão que a gente pode encontrar na Bíblia é citado por um comentarista. Dá uma olhada aí.
tipos de opressão, né? Exemplos de opressão. Do povo por um rei que oprime, um rei que é autoridade do país e que oprime o seu povo porque é um rei déspota, é um rei injusto, é um rei maldoso, e o povo todo sofre por causa desse rei, né? A opressão de um servo pelo seu senhor. O servo, o escravo, o subalterno é oprimido pelo seu senhor, pela pessoa que tem poder e autoridade sobre a vida dele. Isso também é encontrado hoje, muitas vezes, pessoas que vivem de forma semelhante à escravidão, pessoas que são oprimidas no seu trabalho, no lar, na empresa, pessoas que têm alguém que é senhor, que tem autoridade sobre ela, que tem poder sobre a vida dela e que exerce esse poder com opressão. A opressão do pobre pelo rico, a opressão da burocracia ou do burocrata. Veja que coisa interessante. Salomão já sabia disso e dizia, olha, quando você vê uma injustiça, aquela injustiça não é corrigida porque acima daquele pessoa tem uma outra pessoa, que tem um outro chefe, que tem uma outra pessoa, e até chegar ao rei, ou até chegar a questão lá em cima, a opressão já se consumou, já se consolidou. E muitas vezes as pessoas usam a burocracia para oprimir o outro, né? A opressão de um pobre sobre outro pobre, interessante isso. Pobres oprimindo pobres. E muitas vezes o oprimido de ontem se torna o opressor de hoje. Uma pessoa que ontem era oprimida, que não tinha poder, que não tinha reação, ela adquire poder, adquire reação, ela se fortalece e passa a oprimir outros. Então parece que a opressão não tem fim, né? A opressão aqui também, a Bíblia fala dos juros elevados, abusivos, ou seja, são credores abusivos que estabelecem juros abusivos e isso oprime as pessoas. A gente está vendo muito isso hoje, nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, pessoas que recorrem a empréstimos, a financiamentos, elas são extorquidas por um juros abusivo. Quando as pessoas não conseguem pagar as suas contas, elas não conseguem pagar o crédito, o juros é exorbitante, é uma exploração sobre isso, isso é uma forma de opressão e muitas vezes não se pode fazer nada com isso. E aqui também fala da opressão dos pesos e medidas corrompidos, ou seja, a pessoa batalha para ter o seu dinheirinho, para comprar o produto, mas aquele produto vem com o preço distorcido, vem com o peso distorcido, ela vem com as medidas corrompidas e isso é uma forma de opressão também. Todas essas opressões a Bíblia condena, a Bíblia repreende. E mais outras opressões que a gente vê nos dias de hoje. Então, o mestre, ele chega inclusive a se desesperar, parece. Ele chega a dizer assim, olha, diante de situações de opressão tão grande, de opressão tão terríveis, tão horríveis, tão agudas, ele chega a dizer assim, o que morreu parece que é mais feliz. Aquela pessoa que não está aqui, ela não está vivenciando essa opressão, ela não está vendo essa maldade. E ele diz assim, ainda melhor é quem não nasceu, porque não está vendo nem contemplando a maldade. Então, parece que ele está indo contra a vida, mas não é isso. Entendendo o que ele está dizendo nesse contexto, a gente pode entender que parece como um desabafo do pregador dizendo, em tamanha situação de opressão, em tamanha injustiça e maldade, parece que era melhor morrer. Não que ele deseje isso, mas eu acho que você já passou por situações assim, você talvez já tenha visto o horror de uma maldade, de uma opressão, de uma crueldade, que você tenha pensado assim, não sei como essa pessoa suporta isso.
Não sei se eu tivesse no lugar dessa pessoa, acho que eu preferiria morrer. É mais ou menos nesse sentido de desabafo. Tem um autor aqui que fala sobre isso. Ele diz assim, nesse contexto de opressão, de violência, em que não há saída para essa opressão, nesse contexto, a hipérbole do sábio oferece outro incentivo bíblico para expressar livremente nossas frustrações com o caminho do mundo. Ou seja, ele entende, e eu penso assim também, parece que é um exagero, é melhor estar morto do que vivo. Aliás, era melhor nem ter nascido. Jó, quando ele está na situação de sofrimento, de abandono, numa situação deplorável, ele chega a dizer isso. Era melhor eu não ter nascido. Era melhor eu ter sido abortado. Ele chega a amaldiçoar o dia do nascimento disso, mas o nascimento dele. Mas isso é uma expressão de desabafo, uma expressão de um coração dolorido, de um coração afligido. Então isso não quer dizer que ele é contra a vida, porque depois Jó foi abençoado. E o próprio Eclesiastes vai dizer assim, que é melhor estar vivo do que morto, porque o morto não tem mais nenhuma atividade, o morto não participa de mais nada nessa vida, mas quem está vivo ainda participa das bênçãos, quem está vivo participa de amizade, quem está vivo ainda tem alegria, quem está vivo ainda tem chance e oportunidade de fazer coisas boas, de praticar coisas boas. E quem morreu já não pode fazer mais nada. Então ele não está aqui, Salomão não está aqui, é bom a gente entender, ele não está dizendo aqui que é melhor o suicídio, ele não está dizendo aqui que é melhor você buscar a morte para escapar dos problemas, ele não está dizendo aqui que era melhor nem ter nascido, porque se nós estamos aqui e nós nascemos, é porque Deus quis. E Ele tem um plano e um propósito na nossa vida. E nós podemos buscar o plano e o propósito de Deus, ainda que haja opressão. E faz diferença Deus na vida da pessoa? Faz diferença a presença de Deus em meio à opressão? É só você verificar a vida de algumas pessoas que passaram por isso na companhia de Deus, com a presença de Deus na vida deles. Você vai ver, por exemplo, o apóstolo Paulo preso, né, subjugado, vivendo um momento de opressão dentro da cadeia, mas ele diz que está feliz, está alegre porque ele está sofrendo por Cristo, e para ele, se ele morrer, a morte é lucro, porque ele vai estar com Cristo. O próprio apóstolo Pedro abriu mão da vida por Cristo, e ele não se sentiu em nenhum momento desanimado com isso ou amaldiçoando o dia do seu nascimento. Ao contrário, ele se sentiu feliz por ser um seguidor de Cristo e passar por sofrimentos. Então, é certo que a vida com Cristo faz diferença. É certo que passar por sofrimento e tribulações na companhia de Cristo faz muita diferença. É só você conversar com quem já passou por situações assim e teve o consolo e a presença de Cristo e a esperança de Cristo para a vida dela. Porque fora disso, a vida parece um absurdo. Mas ele continua. O texto continua falando o seguinte: descobri que todo trabalho e toda realização surgem da inveja que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Aqui, mais uma vez, ele observa. Ele olhou, observou e descobriu que as realizações humanas, que o trabalho humano é motivado pela inveja. É uma competição com o outro, motivado para querer mais, para ter mais, para alcançar mais. A inveja, ela faz parte, muitas vezes, da vida das pessoas. É óbvio que nem todo o trabalho é motivado pela inveja.
mas muito do trabalho que é realizado é motivado pela inveja, por querer o que o outro tem, por chegar a ter, a conquistar o que o outro conquistou, o que o outro tem. Há muita gente invejando o vizinho, há muita gente invejando a família do outro, os bens do outro. Basta você dar uma olhada nos 10 mandamentos. Nos mandamentos se fala sobre cobiçar o que é do outro, cobiçar o que o outro tem. Isso é um dos grandes desafios para a nossa vida, a gente se alegrar com o sucesso do outro, a gente se alegrar com as conquistas do outro. É isso que a Bíblia fala muitas vezes, ela vai dizer assim, alegrai-vos com os que se alegram e chorar com os que choram. Ou seja, nesse contexto eu choro junto com o oprimido. Mas eu me alegro quando o outro consegue, adquire, ganha uma bênção, vamos dizer assim. Ao invés de eu invejar a bênção do outro, eu celebro com ele. Esse é um antídoto para a inveja, né? Agora ele diz assim, que existem essas pessoas que estão nesse ponto de realizar as coisas por inveja, de realizar as coisas para competir com o outro, para ter mais do que o outro ou para ter aquilo que o outro tem. Mas, por outro lado, existe a pessoa que não quer entrar nesse jogo, que não quer entrar nessas atividades frenéticas de ter, de conseguir, de alcançar. E o que ele faz? Ele se recusa a trabalhar. Ele se recusa a entrar nesse sistema. Ele tem antipatia ao trabalho. E ele faz o quê? Ele cruza os braços. E aqui o texto diz, essa pessoa é tola. Porque quem cruza o braço acaba consumindo a si mesmo, acaba comendo a sua própria carne, acaba destruindo tudo que tem. Então, se por um lado tem as pessoas que se atiram às atividades por inveja, existem aqueles que cruzam o braço porque se recusam a trabalhar, inclusive. E aí ele propõe um caminho melhor. Veja aqui. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. O que ele diz aqui é a busca de um equilíbrio. Ou seja, eu não tenho nada, não vou me contentar em não ter nada. Mas também não vou correr e querer invejar para ter as 2 mãos cheias. Ele diz assim, se você tiver uma mão cheia de bens, se você tiver uma mão cheia de realizações, você fica contente com isso? Ele está propondo um caminho de equilíbrio entre aquele que não tem, sossego, porque ele inveja o outro e trabalha para ter o que o outro tem, e aquele que cruza os braços, é melhor ser contente. É melhor ter pouco, com tranquilidade, do que ter muito, com intranquilidade, com perturbações e com inveja. Então, é um caminho melhor que ele está dizendo, o caminho do equilíbrio, o caminho do contentamento com aquilo que Deus nos dá. O que mais que ele fala? Ele diz o seguinte, descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário, que não tinha filho nem irmão. Trabalhava sem parar. Contudo, seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava, para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo. É um trabalho muito ingrato. Aqui parece que ele vai fazer uma transição. Ele já falou da motivação para trabalhar, que é inveja. Ele falou daquela pessoa que se acomoda, que cruza os braços, que se acomoda, que é preguiçoso, que não gosta de trabalhar e que vai também se destruir. E agora ele está falando de uma outra situação, de uma pessoa que se mata de trabalhar, que trabalha muito,
Mas o mais interessante aqui que ele diz é que essa pessoa é totalmente solitária. Ela trabalha demais para juntar riqueza, e mais riqueza, e mais riqueza. Por quê? Porque os seus olhos não se satisfazem. Ele tem, mas ele quer ter mais. E quando ele consegue mais, ele quer um pouquinho mais. E quando ele tem um pouquinho mais, ele quer um outro pouquinho mais. Por quê? Porque ele não está satisfeito. Os seus olhos não ficam contentes com o que tem. E ele diz assim, essa pessoa, ela é solitária, ela não tem filhos, ela não tem irmãos, e ela nem tem para quem deixar o que ela está acumulando. Mas ela continua trabalhando freneticamente, é um viciado em trabalho. E não encontra tempo para se divertir. E aqui ele diz assim, ela nem sequer pergunta, por que eu estou trabalhando tanto? Para quem que eu estou trabalhando desse jeito? Né? Por que razão eu estou trabalhando tanto e não me divirto? Então aqui é mais um que ele chama de absurdo. Por quê? Porque tudo isso que ele está fazendo é correr atrás do vento. Não vai ter proveito para nada. Né? E ele diz assim, eu descobri isso. Aqui você pode considerar essa pessoa, talvez, como uma pessoa motivada pela avareza. Talvez ela esteja sozinha e ela seja solitária, porque ela trabalha tanto que ela não tem tempo para amigos, não tem tempo para amizades, ela não tem tempo para se relacionar com as pessoas, porque ela está muito focada no trabalho. E também ela é sozinha e solitária, talvez porque ela não é generosa, porque ela não divide o que ela tem com outros, porque ela só quer acumular, ela só quer reter, ela não quer dar, ela não quer ajudar o outro, ela não quer compartilhar com o outro daquilo que ela tem. Então ela se torna sozinha e solitária. Né? É interessante para a gente pensar sobre isso. Você tem encontrado tempo para descansar? Você tem encontrado tempo para curtir o fruto do seu trabalho? Ou você está se matando de trabalhar e não tem tempo para nada? É interessante isso, porque aqui ele está falando que essa motivação para se acumular bens materiais pode levar a esse extremo da avareza e da solidão. E ele continua dizendo o seguinte, como ele falou de solidão nesse homem que é rico, muito rico, mas é sozinho e não tem ninguém, agora ele vai falar do valor da companhia, dos benefícios da companhia, de se viver bem com outra pessoa, com outras pessoas. Né? Ele diz assim, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Agora ele está enaltecendo a amizade, o companheirismo. E ele vai dar alguns benefícios, vai citar alguns benefícios da companhia, de pessoas que são verdadeiros amigos. Olha o que ele está dizendo. O trabalho é melhor em dupla. O trabalho rende mais quando se está na companhia de outros do que fazendo tudo sozinho. Ele vai dizer também que se você cair, tem um amigo que te ajuda a levantar. É muito triste uma pessoa que cai, isso pode ser até literalmente, ela cai, escorrega, cai, torce um pé, quebra uma perna e não tem ninguém que ajude, que a socorre, não tem ninguém por perto para acudir. Ou pode ser na vida mesmo, a pessoa tomou uma decisão errada, agiu de uma forma incorreta, levou um tombo na vida, levou uma rasteira da vida e fica prostrada. E se tiver um amigo, se tiver companhia, pode ajudá-lo a se erguer, a se levantar, a permanecer de pé. Ele também fala que 2 pessoas dormindo juntos se aquecem,
Possivelmente ele está olhando aqui para a caminhada no deserto. No deserto, à noite, a temperatura desce abaixo de zero. Portanto, uma pessoa sozinha tem mais dificuldade de se aquecer. Lembrando que naquela época não havia edredom, não havia cama com aquecimento. Então, nesse sentido, duas pessoas estando juntas, mesmo que estejam viradas de costa uma para outra, mas juntas elas se aquecem, sozinho não aquece. Ou seja, existem situações limites que é importante ter a companhia de outra pessoa. E aqui ele também está dizendo que uma pessoa sozinha pode ser vencida, mas se tiverem dois, aí já é diferente. Ele já tem mais resistência na batalha. E ele diz assim, se tiverem três, é melhor ainda, porque um cordão com 3 dobras é muito mais difícil de quebrar do que um com 2 dobras. Então ele está falando da companhia, da amizade, ele está enaltecendo isso. E a Bíblia diz que nós somos criados para ter relacionamento, nós somos seres relacionais. Deus é relacional. Deus é um ser que quer se relacionar com o homem, com a mulher. Portanto, ele nos convida a um relacionamento com ele. Deus nos criou com a capacidade de nos relacionar. Aliás, nós temos necessidade de nos relacionar. Primeiro um relacionamento vertical com Deus e depois um relacionamento horizontal com as pessoas. Nós nos tornamos muito mais humanos quando nós estamos na companhia de outras pessoas. Então a solidão não é bem-vinda naqueles que caminham com Cristo, naqueles que têm uma família, a família de Cristo. Aqueles que estão caminhando sozinhos, eles podem perder a fé, eles podem esfriar, eles podem se distanciar do alvo, do objetivo da vida, podem desistir da caminhada. Por isso o convite de Cristo é para que a gente caminhe juntos, em comunidades. Ele mandou de 2 em 2, lembram? Ele mandou 2 em 2. Jesus sempre teve essa preocupação de deixar as pessoas juntas, caminharem juntas, e não sozinhas e não solitárias. É isso que a Bíblia enfatiza, o poder da amizade. Você é um bom amigo? A sua amizade é uma amizade valiosa? Eu tenho amigos que são valiosos. Eu tenho amigos cuja amizade são valiosas. Eu tenho uma comunidade que me apoia, que me ajuda, e essas pessoas são valiosas para mim. Eu tenho aprendido a andar, a caminhar com essas pessoas. Então esse é o desafio. O desafio não é a gente viver individualisticamente como se vive hoje, cada um cuidando da sua vida, cada um cuidando das suas coisas, cada um cuidando dos seus problemas, como diz aí o ditado, cada um no seu quadrado. Não é isso que é o Evangelho. O Evangelho é o Evangelho da comunidade, o Evangelho do reino, o Evangelho da família de Cristo. Portanto, é importantíssimo que você tenha bons amigos, que você tenha verdadeiros amigos, que eles possam te auxiliar no momento da necessidade. Pessoas que você pode contar, porque são verdadeiros amigos. E uma das pessoas mais importantes é Jesus. Jesus disse, eu já não vos chamo servos, mas amigos. Jesus quer a nossa amizade e ele é um excelente amigo. Ele é um amigo que não pode faltar na nossa vida. Nós precisamos de amigos, de amizades, e principalmente de Jesus como amigo na nossa companhia, na nossa caminhada. Depois ele muda o tema agora, falando ainda de companhia, falando de amizade, falando de trabalho. Ele fala agora de um rei. Ele diz assim, é melhor ser um jovem pobre e sábio que um rei velho e tolo, que não aceita conselhos. Pode acontecer de o jovem sair da pobreza e ser bem-sucedido, e até tornar-se rei, mesmo que tenha estado na prisão. Em pouco tempo, porém, todos correm para o lado do outro jovem que o sucede. Multidões incontáveis o cercam, mas depois surge uma nova geração que o rejeita. Isso também não faz sentido.
é como correr atrás do vento. E aqui há duas coisas importantes que eu gostaria de destacar. Primeiro, é que um rei jovem, um rei velho, ele ficou tolo. Por quê? Porque ele já não aceita mais conselhos. E agora tem um pobre, um jovem que é pobre, mas que é sábio. É interessante que você imagina que a pessoa, quanto mais envelhece, mais sábio ela fica. Isso muitas vezes é verdade, mas nem sempre. Há muita gente de cabelo branco que é tola, que acha que não tem mais nada que aprender, que não precisa mais aprender nada, que não aceita conselhos porque ela sabe o que está fazendo e ela já chegou num ponto da vida dela que ela conhece tudo, sabe tudo. Essas pessoas, elas em vez de progredirem, elas regridem. É uma liderança, é importante que haja uma liderança que se recicle, uma liderança aberta a conhecer, uma liderança aberta a ouvir conselhos. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Por isso esse sábio, quando deixa de ouvir conselhos, ele deixa de ser sábio. E aí o que acontece? Acontece que esse jovem que é pobre e sábio, ele acaba conquistando a simpatia da multidão. E ele acaba saindo da pobreza e chegando ao palácio, né? Da pobreza para o palácio. E agora ele é o novo rei. Aquele rei foi substituído por um jovem sábio que tem a simpatia do povo. E ele diz que todos correm para o lado desse jovem, eles apoiam esse jovem, eles elegem esse jovem como um novo rei. Mas o que acontece? Acontece que depois vai surgir uma outra geração que não vai ser simpática a esse rei jovem, sábio, e vai correr atrás de outro rei e vai rejeitar esse rei porque agora elas querem um outro rei. Então Salomão está dizendo o seguinte: é muito importante você ser uma pessoa aberta a conhecer, a se reciclar, a ser um discípulo. Discípulo significa aprendiz. Todos nós somos aprendizes. Todos nós precisamos aprender a nos relacionar melhor, a lidar melhor com o trabalho, a não invejar o que é do outro. Precisamos aprender a ser contentes, a viver com contentamento. Precisamos ouvir os conselhos que a palavra de Deus nos diz. Precisamos ouvir pessoas que são mais experientes na vida. Precisamos ter a humildade de reconhecer que não sabemos tudo. Às vezes não sabemos de nada, né? Mas existem pessoas que infelizmente não conseguem aprender, estagnaram, né? A outra coisa que esse texto está dizendo é que a popularidade ela é transitória, que a simpatia do povo muda. Por mais sábio que você seja, por um líder melhor que você seja, você não vai agradar todo mundo e vai chegar uma hora que alguém vai ser mais popular do que você. Esse é um problema, né, para as pessoas que vivem fazendo pesquisa de popularidade. Agora subiu, agora desceu. Fala assim que a popularidade aumenta. Aí falou desse jeito, a popularidade caiu. Então, essas pessoas são escravas da popularidade. E elas fazem de tudo para alcançar uma popularidade. Mas elas não entendem que correr atrás de popularidade é correr atrás do vento. Porque a popularidade é transitória. A gente vive hoje num mundo em que a idolatria do like, né? A idolatria do curtir. Como é que você se sente quando a sua popularidade cai? O que você faz para aumentar a sua popularidade, né? Como é que você se sente quando as pessoas dão um like lá na sua postagem, né? Você fica alegre, feliz ou fica triste? Eu lembro de uma vez num grupo da família, uma pessoa ficou muito chateada porque ela colocou uma mensagem no grupo do WhatsApp
e pouquíssima gente curtiu. E ela acabou saindo do grupo porque ela se sentiu desprestigiada. Ela deixou uma mensagem: estou saindo desse grupo porque vocês não curtem o que eu coloco aí no grupo. E saiu. Ele estava querendo popularidade e ele estava vivendo em função disso. E muita gente hoje vive em função disso, né? Até pastores querem ser muito populares e acabam sacrificando a mensagem, sacrificando o evangelho para terem popularidade, né? É isso aí. Então vamos aqui para o nosso tempo de pensar e praticar. Você consegue enxergar algum vestígio de opressão na sua forma de exercer poder? Você que tem poder, você pode ser pai, mãe, patrão, chefe, autoridade. Você que tem que foi investido de autoridade sobre alguém. Você exerce essa autoridade e esse poder com justiça, com equidade, com retidão? Ou você percebe que há um pouco de opressão naquilo que você faz, do jeito que você lida com a sua autoridade e com o seu poder? Como é o seu relacionamento com as pessoas que estão debaixo da sua autoridade? É importante a gente pensar sobre isso. Sua tendência é se matar de tanto trabalhar ou se acomodar esperando alguém resolver os seus problemas? Você é daquela pessoa que é viciada em trabalho e não tem tempo para nada? Ou você é daquela pessoa que já desistiu do jogo? Agora você senta e diz: olha, eu estou esperando alguém resolver minha vida, porque eu não vou ficar nessa correria aí não. Você tem encontrado tempo para descansar e se divertir? Mesmo trabalhando, mesmo enfrentando os desafios da vida, mesmo buscando a sua porção diária, você tem encontrado tempo para descansar, para relaxar e para curtir o que Deus te deu? Para você, é melhor um bocado com tranquilidade ou 2 bocados sem tranquilidade nenhuma? É melhor andar de Ferrari, passando por sufoco, por insônia, por problemas, por ansiedade, por perturbações, por confusões, por um trabalho árduo, por muito suor? Ou você prefere andar num carro médio e ter tranquilidade? Né? Tem pessoas que preferem uma Ferrari. Você está contente com o que Deus lhe deu? O contentamento faz parte da sua vida, você está olhando para o que o outro tem, e você está cobiçando o que o outro tem, você está querendo o que o outro tem. Ou você consegue ser feliz com aquilo que Deus te deu e consegue celebrar com o outro a bênção que o outro tem. Qual o valor de um bom amigo para você? Suas amizades o ajudam a viver mais perto de Deus? Ou os seus amigos te afastam de Deus? Esses seus amigos, eles são amigos de valor, eles possuem valores eternos também. Você se considera um amigo de valor? Eu tenho pensado muito nisso, né? Eu quero ter amigos de valor, eu quero ter boas amizades, mas eu também sou uma boa amizade, eu sou alguém que pensa no outro, que ajuda o outro, que está disponível para o outro? Ou é tudo para mim? O que você costuma fazer para manter sua popularidade e influência em alta? Você se preocupa muito com a sua popularidade? Você se preocupa muito com o que as pessoas estão pensando de você, como elas estão te vendo? Você quer ser uma pessoa assim, muito bem quista, mas você é capaz de fazer o que para isso? Existem pessoas que sacrificam a ética, os valores cristãos em função da popularidade, né? Como você se sente quando as pessoas não curtem ou não comentam o que você compartilhou? Quando elas não reconhecem o seu esforço, como que você se sente? Você espera
um aplauso, espera uma curtida, ou você está contente, satisfeito com o que você é em Cristo, com o que Deus pensa de você, com o que Deus quer para a sua vida, né? A Bíblia diz que o nosso valor está naquilo que nós temos em Cristo Jesus. Isso é muito importante para nós, ok? Outra coisa importante, você está aberto a novos conhecimentos e aceita bons conselhos com facilidade? Como pastor, eu pergunto para você o seguinte: você se considera uma pessoa pastoreável? Ou você diz assim, olha, eu não preciso de pastor na minha vida, eu sei muito bem o que eu faço e eu não preciso de conselho, de ajuda de ninguém. Você tem se reciclado ou já atingiu o topo do conhecimento e não sente necessidade de aprender? É muito importante porque, como discípulos de Jesus, nós estamos sempre aprendendo e sempre com esse coração humilde de aprendiz, né? Então, ficam aí essas reflexões para você nessa semana, que você possa pensar nessa palavra, que você possa meditar nesses textos, que você possa escolher o caminho melhor. E o caminho melhor é o caminho da sabedoria de Deus. É o caminho que te leva para mais perto de Deus. Ok? Deus te abençoe, Deus guarde a sua vida, Deus te proteja, Deus te ensine a cada dia mais a vontade dEle, que você possa permanecer firme, que você possa permanecer inabalável na sua fé, na sua convicção, e que você possa cada vez mais crescer no conhecimento e na sabedoria. Tá certo? Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez, e que o Senhor Jesus Cristo possa fazer parte cada vez mais da sua vida. Ok? Vamos orar? Pai querido, obrigado pela tua palavra, pelos desafios que o Senhor coloca para nós hoje. Que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue nos ajudando na nossa caminhada, Pai, a escolhermos cada vez mais o caminho melhor, Pai. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, tenha uma excelente semana.